Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santo Excel. E hoje nosso guia prático é aprender a função soma e de praxe a gente vai aprender o soma C. Então o que a gente traz hoje na aula de hoje para quem é iniciante? Como é que a gente consegue fazer a soma, né, das células, né, específica, individualmente, intervalos, intervalos contínuos, separados, enfim, e como a gente consegue fazer a conta com critérios específicos. Então quero somar somente aquilo que tem como nome específico, conta fixa, conta variável. Então, vamos aprender isso e de praxe, no final, vamos aprender um guia rápido ali, uma dica rápida de atalho para você conseguir fazer um autossoma aí na tua empresa e se destacar cada vez mais, beleza? Então, dito isso, a gente vai aprender aqui de maneira breve a utilizar primeiramente os operadores matemáticos. Para você que está acostumado aí no fundamental, a gente sabe que os operadores matemáticos são mais, menos, subtração, divisão e etc. Então, no Excel funciona como um grande know-how aqui de matemática. O Excel basicamente é matemática pura, né? Então, é trazer a matemática aqui para dentro e planilhar. Então, a ideia é, vamos aprender agora como soma aí de forma prática, né, no nosso dia a dia. O que mudaria no nosso dia a dia? Não tenho a mínima noção, Santo Excel. Como é que eu faço isso de várias formas diferentes? Primeira forma, denominadores comuns, né? Então, como é que a gente usa, por exemplo, a soma através de algoritmos aqui, né? Então, eu vou pegar aqui janeiro mais fevereiro. Então, veja que o sinalzinho ali, o operador matemático, sinalzinho de mais, aquela, a famosa cruzinha, né? Ele se encaixa muito bem aqui no nosso exemplo. Então, você vem aqui, um mais o outro é igual a soma dos dois. Então, no Excel você consegue fazer isso, pelo menos para as contas simples, né? Essas contas aí do dia a dia, que é aquelas que a gente consegue descobrir na matemática, a famosa conta de padaria, né? Então, a divisão, multiplicação, enfim, são os nossos famosos operadores. Que aqui eu já estou deixando uma síntese para você já pegar aqui como é que você vai fazer a sua fórmula e caso você tenha dúvida, vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Dito isso, voltando, o nosso próximo exemplo é usar uma fórmula para trazer esse resultado um pouco mais breve. A gente está falando de dois denominadores aqui, né? Janeiro e fevereiro. Mas imagine que é uma planilha extensa com 25 números. Imagina ficar somando um por um. Então vamos pegar aqui, ó, um exemplo aqui prático. Eu vou vir aqui colocar igual, sempre comece com igual quando você for fazer algum tipo de conta dentro do Excel ou usar algum tipo de fórmula, tá? Então, aí vamos pegar ali o Carlos mais a Ana mais a Maria. Olha que demoroso, né? Moroso esse processo. Então, demora, é uma coisa pacata. Então, assim, o Excel ele vem também para nos ajudar a otimizar esse tipo de conteúdo. Então, a gente ficou aqui, ó, um tempão somando, mas o Excel ele também nos permite fazer uma fórmula que você consegue ali abraçar todas essas linhas de formas conjuntas e fazer uma única soma sem precisar ficar selecionando um por um e colocar ali o nosso operador. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, igual, a fórmula na frente do igual, e aí assim que eu abro o parênteses ele vai me dizer o seguinte, qual que é os valores ou o valor que eu quero somar. Neste caso aqui, se eu quisesse o intervalo, eu clico no primeiro e desço até o último. Então, neste caso aqui, a gente está falando da C5 a C9. Aqui é um intervalo que eu quero que ele some. Então, ele vai pegar todo esse intervalo e vai fazer a soma. Olha só que bacana. Vamos supor que eu quisesse agora somar dois intervalos diferentes. Então, eu consigo fazer isso também de duas formas. Eu consigo vir aqui, ó, selecionar 1 e 2, e depois, segurando o Ctrl, eu seleciono o outro aqui do lado, que também vai somar. E eu consigo ter um total. Né? Isso segurando o Ctrl, tá, galera? Então, neste caso, eu consigo fazer isso para os dois. Mas também tem um outro exemplo aqui que é fazer isso, né? Então fechei e coloco aqui, por exemplo, outra fórmula soma. É mais demorado? É mais demorado, mas enfim, vai funcionar da mesma forma. Lembrando que eu coloquei o soma aqui, né? Então para ele entender que é um maisinho que a gente vai continuar. A gente chega no mesmo resultado, enfim, vai dar tudo certo. Vamos supor agora que eu quero fazer, por exemplo, só os 3 primeiros aqui e os 3 primeiros de fevereiro. Eu consigo separar isso por ponto e vírgula, né? Então eu consigo vir aqui no soma, seleciono, né? Então, seguro. Aí vou colocar aqui um ponto e vírgula e vou mostrar para ele que tem mais aqui os 3 aqui do lado de fevereiro. Então, usando a mesma fórmula, eu também consigo usar um ponto e vírgula e determinar para ele os intervalos que eu quero somar. Então, veja que a gente já fez aí umas 4, 5 coisas diferentes só com soma e você pode aplicar no seu dia a dia. Qual que é o melhor que se encaixa aí no seu dia a dia, né? Então, você aprendeu aqui já umas 4, 5 coisas diferentes com soma, só com soma. Então, assim,
ficou com dúvida, volta o vídeo, assiste novamente. Existem alguns jeitos de fazer o soma, muita gente já sabe utilizar, é uma fórmula básica, mas tem muita gente iniciante e por isso que a gente volta com esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou pegar aqui soma, vou continuar o nosso exemplo, vou somar um com o outro, lembrando que eu posso simplesmente clicar e segurar, ou segurar o CTRL, enfim, ou Shift, né? Então nesse caso aqui, eu poderia colocar aqui, ó, soma, abre o parênteses, segura o Shift e aperta para o lado ou para baixo, enfim. Se eu apertar para baixo, ele vai para baixo, se eu apertar para cima, ele vai para cima, partindo da célula ali que eu escolhi. Então se eu partir aqui da célula C5 e apertar para o lado, ele vai pegar a D5, e se eu apertar para baixo, ele vai pegar as demais, beleza? Então neste caso eu quero só as duas. Olha que bacana. E eu também posso fazer o seguinte, já fiz a primeira, não quero ficar fazendo o restante. Vem aqui, ó, onde apareceu o sinal de maisinho, clica, segura e arrasta. Ele já vai somar tudo para você, né? Então fica muito mais prático. Eu vou vir aqui também fazer uma soma bem interessante para vocês. Eu tô aqui correndo com o vídeo justamente para ser um vídeo rápido, para você matar sua curiosidade, enfim, e ver que tudo é possível. Vou clicar aqui, ó, arrastar, e ele já vai somar os denominadores acima. Então, ó, a gente já viu com o denominador operador A mais, então neste caso aqui o operador é o mais. Vou colocar até o negrito. A gente viu a função soma, então ela faz ali a soma de um intervalo contínuo, é aquilo que eu falei, clica, segura e arrasta. A soma com múltiplos intervalos é onde a gente usa o ponto e vírgula para separar os intervalos. E agora, eu vou dar uma dica rápida, que é essa daqui, o atalho, né? Se você tem dúvida, pô, não sei fazer, tenho dúvidas, enfim, segura o Alt e aperto mais. Igual eu mostrei ali, né? Ele já vai aparecer para você, aqui ó, Alt mais igual. Então, segura o Alt e aperto igual. No meu caso aqui, o teclado, ele é junto aqui, enfim. Mas, se o seu teclado é diferente, só aperta o Alt e aperta o igual, que também vai funcionar da mesma forma, beleza? Então, ó, eu vou apagar aqui de novo. Alt igual, ele já apareceu a soma e já apareceu o intervalo que é para somar. Posso mudar o intervalo? Posso. Eu posso determinar isso, não vai mudar de jeito nenhum. Então, assim, você ainda continua sendo o operador da máquina. E aí você define o que você quer usar. E agora, de praxe aqui, para dar aquela diferenciada e trazer algo mais, que faz mais sentido aí para o teu dia a dia, eu vou trazer aqui a função soma C, né? Que nada mais é do que, sendo bem claro, é a soma mais C. Significa o seguinte, eu vou somar se corresponder a alguma coisa que eu quero. Então eu só vou somar se a despesa for classificada como fixa, eu só vou somar se a despesa for classificável como variável, eu só vou somar se a despesa for considerada como TI, e eu só vou somar, por exemplo, se o total status estiver como pago, e eu só vou somar se o total estiver como pendente, beleza? Como é que eu faço isso, né? Existem algumas coisas ali que a gente pode fazer. Primeira coisa é abrir o soma C, né? O soma C, assim que você abre, ele vai falar, pô, qual é o intervalo que você quer? O intervalo do quê? O intervalo do meu critério. Então, o intervalo do meu critério, neste caso aqui, é o pago. Onde está o intervalo do pago? Está aqui, ó, na coluna F. Então, toda vez que ele vê de F5 até F12, beleza? Esse é o meu intervalo. Eu quero que ele procure a palavra pago, ok? Posso digitar ou posso selecionar a palavra, caso ela esteja inclusa aqui na célula direto, beleza? E agora, qual que é o meu intervalo da soma? É onde ficam os nossos valores. Então, vamos lá. Primeira coisa, o intervalo onde está o meu critério. Seleciono o intervalo aqui do meu critério, coloco o meu critério e depois seleciono o intervalo da minha soma, beleza? Quando eu faço isso, beleza, ele já me traz que de status pago aqui, eu tenho 6.190, beleza? E agora eu vou fazer o inverso, né? O status pendente, então soma C, vou selecionar aqui o critério e vou colocar aqui pendente, lembrando que como é um texto, eu tenho que colocar como aspas, ponto e vírgula, e qual que é o valor aqui. Então, vou pegar o intervalo dos meus valores, beleza? Então, deu 3.100, a soma aqui deu 9.790. Aí, o que eu tenho que fazer? Ver se realmente faz sentido, né? Então, vamos lá, 9.790. Olha que beleza, então já deu certo. Agora, eu quero fazer a mesma coisa com a fixa. Posso simplesmente copiar e arrastar? Não posso, né? É um pouco diferente daqui, quando a gente arrasta, é porque aqui, quando você arrasta, você está falando, olha, ele estava aqui, mas quando eu arrastar para baixo, tem que acompanhar. Aqui é um pouco diferente, por quê? Se eu arrastar para baixo, ele não considera mais a primeira linha. Então, exemplo prático aí para você. Então, eu vou fazer um soma C aqui. Qual que é o meu critério agora? É tudo que for despesa fixa. Então, ele está aqui agora na categoria D. Vou colocar aqui fixa, beleza? E qual é o meu intervalo? É esse carinha aqui. Olha só, ele já me trouxe quanto eu tive de despesa fixa.
Qual que é o meu problema de arrastar? Veja que ele está nascendo aqui na D5, né? Então vou arrastar ele agora. Olha só, ele arrastou, ele trouxe para baixo todo o nosso intervalo. E aí a categoria fixa lá em cima, ele não considera, porque ele arrasta também a fórmula. Então para isso não acontecer, você tem que travar as células, beleza? Dito isso, tem um vídeo aqui no canal, aproveita para assistir todos os nossos vídeos aqui, que fala sobre como travar célula, enfim, eu acho que é muito importante que você veja todos os nossos vídeos para você também não ficar com alguns pequenos detalhes de fora. Claro que a gente vai ensinar nos próximos vídeos, mas fica a dica aí para você já assistir o nosso histórico de vídeos, beleza? Então eu vou voltar aqui, eu vou trazer para cima, porque vamos supor que fosse variável ali em cima, então ele já não ia somar, né? Então ia ficar uma coisa mais chata. Por que ele está dando o mesmo valor? Porque a palavra eu não troquei. Então, vou trazer aqui a mesma coisa. Vou subir aqui o meu intervalo, só que a palavra ainda não troquei. Agora, eu vou trocar aqui, por exemplo, para variável. Opa. Beleza. E aqui para TI. Olha que maravilha. E tem que dar aqueles 9.790. Então, bateu certinho. Estamos aí falando de 9.790. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo muito, muito curto mesmo, justamente para você aprender a fazer a soma aí no seu dia a dia e pode te ajudar muito nas suas atividades, beleza? Dito isso, caso você esqueça, vamos supor que você esqueceu a fazer a fórmula soma. De quebra, vou ensinar um campo aqui para vocês que não tem como errar. Toda vez que vocês vierem no menu aqui, página inicial, vai ter esse botãozinho aqui, que é o famoso E, né? E grego, vamos deixar assim, E grego, sei lá. Mas é um E. Quando você clicar, ele também já aparece a fórmula soma automático para você. Beleza? Então é isso, obrigado, até a próxima. Não deixe de se inscrever porque ajuda e dá uma moral incrível para nós. E qualquer dúvida, sugestão, elogio ou reclamação, posta aqui nos comentários, beleza? Obrigado, até a próxima, tchau.